Izumi era o cara que parecia carregar uma nuvem de azar sobre a cabeça. A vida dele era uma sequência interminável de tropeços, quedas e situações que davam errado. Mas tudo mudou quando Shikimori, a garota mais gata e popular da escola, com um sorriso capaz de fazer qualquer um se apaixonar, decidiu namorá-lo. Ela não era só a namorada dos sonhos, mas também uma verdadeira guardiã, sempre pronta a protegê-lo das armadilhas que a má sorte dele insistia em jogar no caminho, só para garantir que os momentos quentinhos entre eles continuassem vivos. Era o primeiro dia do ano letivo, e Moko, a mãe de Izumi, o acordou com um empurrãozinho brincalhão. "Levanta logo, Izumi! Com essa sua sorte maravilhosa, é capaz de você nem chegar no portão de casa." Izumi, com seu jeito otimista, deu um sorriso torto e saiu. Mas mal pisou na rua, tropeçou numa pedra e quase se esborrachou no chão. Como se não bastasse, um caminhão passou voando tão perto que o vento bagunçou o cabelo dele. E para completar a manhã caótica, um passarinho resolveu mirar uma surpresinha direto na cabeça dele. Izumi desviou por milagre, mas acabou escorregando de novo, caindo de cara na calçada. Mesmo com tudo isso, o coração de Izumi era de ouro. No caminho, ele parou para ajudar uma senhorinha a atravessar a rua, com um sorriso que escondia os arranhões e a frustração. Ao encontrar Shikimori, com seu cabelo rosa brilhando sob o sol e um sorriso que parecia acalmar até o pior dos dias, Izumi sentiu o peito aquecer. Ela logo notou as marcas no rosto dele e, com um olhar preocupado, perguntou o que tinha acontecido. Izumi deu de ombros, já acostumado com os desastres diários. Enquanto caminhavam juntos para a escola, ele olhou para ela e pensou: "Shikimori é linda, mas nem sempre é tão fofa assim." O problema? Ele não só pensou, como deixou escapar as palavras em voz alta, sem querer. Shikimori fez um biquinho, claramente magoada, e o clima ficou meio tenso. De repente, como se o universo quisesse piorar tudo, aquele mesmo caminhão voltou, parecendo determinado a acertar Izumi em cheio. Mas Shikimori, rápida como um raio, pulou na frente dele, desviando-o do perigo como se fosse sua missão de vida. Izumi pediu desculpas pelo comentário, mas ela o encarou com firmeza e disse: "Nunca pede desculpa por isso, tá ouvindo?" Naquele momento, Izumi sentiu um misto de admiração e insegurança, se perguntando se um cara atrapalhado como ele realmente merecia alguém tão incrível. Na escola, a ansiedade tomou conta enquanto Izumi e Shikimori checavam as listas de classe. Ele torcia com todas as forças para ficar na mesma sala que ela. Shikimori, com sua visão não tão boa, teve dificuldade para ler o quadro, mas Izumi, com seus olhos de águia, logo encontrou os nomes dos dois na mesma lista. A alegria foi imediata, e eles comemoraram com um sorrisão. Nekozaki e Kamiya, as amigas de Shikimori, também vibraram ao descobrir que estavam na mesma classe. Para melhorar, Inuzuka, o melhor amigo de Izumi, também estava lá, o que deixou o garoto ainda mais animado. Enquanto os meninos seguiam para a sala, Izumi olhou para trás e flagrou Shikimori fazendo uma dancinha discreta de vitória. Quando ela percebeu que ele estava olhando, ficou vermelha como um pimentão, morrendo de vergonha. Na sala de aula, a má sorte de Izumi resolveu dar as caras de novo. Um aluno que limpava o quadro deixou o apagador cair, e claro, a coisa voou direto na direção da cabeça de Izumi. Shikimori, sempre alerta, tentou protegê-lo, mas acabou levando uma apagadorada na testa. Ela riu, dizendo que estava tudo bem, mas Izumi, com um olhar preocupado, tocou a cabeça dela com cuidado e soltou um elogio tão sincero que Shikimori ficou sem graça, saindo correndo da sala para se recompor. Enquanto ela estava fora, alguns colegas começaram a provocar Izumi, dizendo que ele não merecia uma garota tão incrível como Shikimori e que sua má sorte só ia atrapalhar a vida dela. Do corredor, Shikimori ouviu tudo. Ela voltou para a sala com um olhar tão afiado que os garotos sentiram um calafrio. Sem dizer uma palavra, ela pegou Izumi pela mão e o levou para fora da sala. No corredor, com uma voz firme, mas cheia de carinho, ela disse: "Não liga pro que esses caras falam, tá? Você é mais do que isso." Izumi assentiu, mas, no fundo, uma pontada de medo o fazia questionar se ele poderia acabar machucando Shikimori só por ser quem era. Depois da aula, Inuzuka chamou Izumi para sair, e ele topou na hora, animado para curtir com o melhor amigo. Quando foi contar a Shikimori, descobriu que ela também ia sair com Nekozaki e Kamiya. No fim, o plano virou um rolê em grupo, com o casal e 3 velas acompanhando. Eles decidiram ir ao boliche, e Inuzuka e Nekozaki logo começaram uma aposta boba. Quem perdesse, teria que pagar qualquer comida que o outro quisesse. Izumi e Shikimori, que não eram lá grandes coisa no boliche, ficaram na deles, só aproveitando o momento. Quando Shikimori prendeu o cabelo, mostrando o pescoço, Izumi ficou tão nervoso que saiu correndo para pegar uma bola de boliche tentando disfarçar. Enquanto os meninos estavam ocupados, Nekozaki e Kamiya cochicharam com Shikimori, sugerindo que ela fingisse ser péssima no jogo para parecer fofinha e indefesa. A partida começou, e Inuzuka venceu Nekozaki por pouco, numa disputa cheia de risadas.
Mas quem roubou a cena foi Kamiya, que jogou a bola mais lenta da história e, contra todas as expectativas, fez um strike perfeito, deixando todo mundo boquiaberto. Shikimori, inicialmente tentada a seguir o plano das amigas, mudou de ideia quando Izumi a incentivou a dar o seu melhor. Ela então se concentrou, mandou ver e acertou strike atrás de strike, como se fosse uma profissional. A galera no boliche aplaudiu, mas Shikimori só tinha olhos para uma pessoa: Izumi. O sorriso dele, cheio de orgulho e admiração, era tudo o que ela precisava. Depois de mandar ver no boliche, Shikimori deu um high five animado em Izumi, mostrando quem era a verdadeira chefe da relação. Quando o grupo se despediu, cada um indo pro seu canto, Izumi quis fazer algo especial para comemorar a vitória épica dela. Mas Shikimori, com um sorrisinho simples, só pediu que ele a acompanhasse até em casa. Izumi topou na hora, todo bobo. No caminho, uma rajada de vento jogou um jornal voando direto no rosto dele, mas Shikimori, como sempre, foi mais rápida e bloqueou o ataque do papel. Izumi, envergonhado, pediu desculpas por arrastá-la para os seus perrengues de azarado. Dessa vez, Shikimori ficou realmente chateada com o pedido de desculpas. "Para com isso, Izumi. Eu já me acostumei com essa sua má sorte", disse ela, com um tom firme, mas carinhoso. Izumi ficou aliviado, mas uma pontada de culpa ainda apertava o peito dele. Num momento de sinceridade, ele confessou que às vezes achava que os outros tinham razão ao dizer que ele era um peso na vida dela. Shikimori parou de andar na hora, com um olhar sério. Antes que pudesse responder, uma placa de loja despencou do nada mirando Izumi. Com um chute preciso, ela desviou a placa e salvou o namorado mais uma vez. Pegando a mão dele com força, ela o encarou e disse: "Fica comigo, Izumi. Eu sempre vou te proteger, não importa o que os outros falem." O coração de Izumi derreteu, e sem pensar, ele soltou um "eu te amo", tão espontâneo que Shikimori entrou em modo pânico, tentando não explodir de felicidade enquanto seu rosto ficava vermelho como tomate. Dias depois, a escola estava a todo vapor com um torneio esportivo. Os meninos jogariam futebol e as meninas vôlei. Izumi estava animado para participar, mas Inuzuka, com seu jeito direto, jogou um balde de água fria. "Mano, com esse seu azar, é capaz de alguém te dar um carrinho e mandar sua cabeça pro espaço." Bem nessa hora, Shikimori apareceu, linda como sempre, com um charme que deixava Izumi nas nuvens. Ela perguntou sobre o horário do jogo dele, mas Izumi ainda não sabia. Juntos, foram checar a tabela no mural. Ele já estava todo empolgado para torcer por Shikimori no jogo de vôlei, como o namorado apoiador que era. Mas a animação morreu rapidinho quando descobriram que os jogos deles seriam no mesmo horário, o que significava que não poderiam torcer um pelo outro. Shikimori pareceu lidar bem com isso, mas confessou que estava meio nervosa, já que o time adversário tinha uma jogadora fortíssima. Tentando animá-la, Izumi disse palavras tão sinceras e carinhosas que Shikimori ficou com o rosto pegando fogo, completamente derretida. No campo de futebol, o jogo mal começou e Izumi já levou um tombo feio na primeira jogada, culpa do seu azar clássico. Do lado de fora, Shikimori tentava mandar vibes de sorte pro namorado. Por um momento, parecia funcionar. Izumi teve uma chance de ouro para marcar um gol. Mas como se os deuses do azar rissem dele, na hora de chutar, ele acertou o vento e caiu de cara no chão. Shikimori, assistindo tudo, não sabia se ria ou se desesperava pelo seu namorado catástrofe. Enquanto Izumi se levantava, limpando a grama da roupa, uma bola veio voando do nada, acertando ele em cheio e o mandando direto pro chão, desmaiado. Quando acordou, já estava na enfermaria, com Shikimori ao seu lado, preocupada. Ele logo se sentiu culpado e perguntou se ela ia perder o jogo de vôlei por causa dele. Com um sorriso doce, ela garantiu que ainda tinha tempo. Então, num momento mais leve, ela começou a brincar com o cabelo dele, notando uma cicatriz acima da sobrancelha. Curiosa, perguntou sobre ela. Izumi, meio sem graça, admitiu que tinha várias cicatrizes pelo corpo, todas cortesia da sua má sorte constante. Shikimori riu, dizendo que nada mais a surpreendia com ele, mas logo ficou séria, confessando o quanto se preocupava. "Fica sempre pertinho de mim, tá?" pediu ela, fazendo Izumi se sentir quase como se fosse ele a namorada da relação. Tentando recuperar um pouco de orgulho, ele disse que também podia protegê-la. Shikimori parou, lançou um sorriso provocador, subiu na cama e ficou cara a cara com ele, deixando-o vermelho como um pimentão. "E o seu jogo de vôlei?" gaguejou ele, tentando mudar de assunto. Ela riu, brincando que talvez preferisse ficar ali, se escondendo debaixo do cobertor com ele. Izumi quase teve um treco com a provocação, e Shikimori rindo finalmente saiu. Mas assim que fechou a porta, ficou vermelha, se perguntando como teve coragem de fazer aquilo. Enquanto isso, o jogo de vôlei começou, e o time de Shikimori estava tomando um baile, principalmente por causa de Kamiya, a estrela do time adversário.
Do outro lado, Izumi voltou para o campo de futebol e encontrou Inuzuka chorando a derrota do time. Tentando animar o amigo, ele sugeriu que fossem torcer pelo time de vôlei. Chegando lá, viram que a situação não estava nada boa. O time da escola estava perdendo feio, e Kamiya, que deveria estar puxando a torcida, não estava ajudando em nada. Quando Izumi viu Shikimori, não pensou duas vezes e gritou um apoio tão empolgado que parecia que ele estava torcendo por um gol na final da Copa. Aquilo acendeu uma faísca em Shikimori, que começou a jogar com uma energia absurda, como se tivesse ligado o modo turbo. Durante o jogo, Izumi notou Kamiya e ficou surpreso. Inuzuka, curioso, perguntou se ele a conhecia. Izumi confirmou que conhecia Kamiya, mas não deu detalhes, mantendo o assunto no ar. Graças à explosão de energia de Shikimori, o time de vôlei virou o jogo e venceu, fazendo a turma inteira explodir em comemoração. Izumi correu até ela, todo orgulhoso, para parabenizá-la como um namorado dedicado que era. Kamiya discretamente se afastou da multidão. De volta à sala, todo mundo elogiava Shikimori pela atuação incrível, e Izumi, com o peito estufado de admiração, a parabenizou de novo. Ela, com um sorriso tímido, disse que só conseguiu por causa do apoio dele gritando na torcida. Izumi riu, elogiando as habilidades atléticas dela, mas confessou, meio sem graça, que não chegava aos pés dela, ainda mais depois de ter sido nocauteado logo no começo do jogo de futebol. Shikimori, com um olhar carinhoso, disse que ele deu o melhor de si e que ficava uma graça tentando. As palavras dela deixaram Izumi vermelho, sem saber onde enfiar a cara. De repente, um grupo de meninas invadiu a sala, pedindo selfies e autógrafos de Shikimori, que parecia uma verdadeira estrela. Foi aí que Izumi caiu na real. Sua namorada era praticamente uma celebridade na escola, quase como se fosse a namorada de todo mundo. Nos dias seguintes, as meninas continuavam cercando Shikimori, querendo atenção, e até Nekozaki começou a atrair um fã-clube próprio. Izumi, vendo toda essa movimentação, começou a sentir que estava perdendo espaço com ela. Desabafou com Inuzuka, que tentou acalmá-lo, dizendo que era coisa da cabeça dele. Mas bem na hora, uma bola veio voando do nada na direção de Izumi. Inuzuka, rápido, empurrou o amigo para salvar ele e acabou levando o impacto. Izumi ficou arrasado, se sentindo culpado por sua má sorte ter machucado o melhor amigo. Enquanto tentava ajudar Inuzuka, Shikimori observava de longe e, por um mal-entendido, começou a imaginar que Izumi talvez estivesse interessado em garotos. O ciúme bateu forte, e as fãs dela, vendo o rosto emburrado, ficaram encantadas com o charme bravíssimo da Shikimori ciumenta. Depois da aula, Izumi caminhava para casa, carregando um peso no peito. Além de Inuzuka ter se machucado e ido para casa com o braço quebrado, outros perrengues tinham rolado por causa do azar dele. Perdido em pensamentos, ele escorregou na escada e quase se espatifou. Shikimori, como sempre, apareceu na hora certa e o segurou. Meio brava, ela reclamou. "Por que você tá indo embora sozinho, Izumi?" Ele, cabisbaixo, explicou que não queria atrapalhar, já que ela estava tão popular. Shikimori olhou para ele como se ele tivesse falado a maior bobagem do mundo e disse com firmeza. "Você é o único que eu quero do meu lado para voltar para casa, entendeu?" Aquilo acendeu uma faísca de alegria no peito de Izumi. Mas meio brincando, meio séria, ela o acusou de estar passando tempo demais com Inuzuka. Ele riu com aquele jeito desajeitado e disse que sentia saudade dela. As palavras simples fizeram o jeito durona de Shikimori derreter na hora, e ela ficou toda sem graça. Alguns dias depois, na sala de aula, Inuzuka, sempre o melhor amigo, entregou a Izumi 2 ingressos de cinema que conseguiu com um colega de trabalho. Quando Izumi perguntou por que ele não ia usá-los, Inuzuka disse que estava sem tempo antes dos ingressos vencerem e sugeriu que Izumi ficasse com um e desse o outro para quem quisesse. Shikimori, que estava ali pertinho, ouvia tudo com uma carinha meio desajeitada, claramente querendo ser convidada, mas sem coragem de falar. Quando Inuzuka saiu, Izumi foi até a mesa dela e, meio nervoso, perguntou se ela queria ir ao cinema com ele. Antes mesmo de ele terminar a frase, Shikimori soltou um "quero!" tão rápido que os dois riram. Naquela noite em casa, Izumi não cabia em si de animação com o encontro. Sentado no quarto, ele pensava em como era incrível sair com Shikimori. Mas logo lembrou do último rolê deles, quando sua má sorte trouxe uma chuva torrencial e ele perdeu a carteira. Mesmo assim, Shikimori sorriu o tempo todo. Dessa vez, ele estava decidido a fazer tudo dar certo. Começou a preparar uma bolsa com tudo o que pudesse precisar, até amarrou um cordão na carteira para não perdê-la de novo. Só que no fim, a bolsa ficou tão pesada que ele caiu tentando carregá-la. Enquanto isso, na casa de Shikimori, ela folheava uma revista de moda, tentando achar o look perfeito para parecer fofinha sem esforço. Experimentou várias roupas, mas nada parecia bom o suficiente. O irmão mais velho dela, ouvindo a bagunça, entrou no quarto e perguntou o que estava rolando. Ela disse que ia ao cinema com um amigo no dia seguinte,
Mas quando ele quis saber quem era esse amigo que a deixava tão agitada, Shikimori mandou ele cuidar da própria vida. Ele deu de ombros, desejou boa sorte e saiu. No dia do encontro, Izumi saiu de casa mais cedo, mas deixou a bolsa para trás porque a alça quebrou bem na hora de sair. Ele enfrentou alguns perrengues no caminho, nada novo para ele, e ao chegar, viu Shikimori já esperando. Surpreso por ela ter chegado antes, ele correu até ela e ao vê-la de perto ficou sem palavras. "Você tá muito linda", disse, todo encantado. No trem, a imaginação de Izumi voou longe. Ele sonhava acordado com os dois assistindo a um anime romântico, imaginando até um beijo entre eles quando os personagens na tela se beijavam. Shikimori notou o rosto vermelho dele e perguntou, preocupada, se ele estava passando mal. Izumi, atrapalhado, garantiu que era só empolgação pelo encontro. No cinema, eles começaram a decidir o filme. Izumi perguntou o que ela queria ver, mas Shikimori disse que tanto fazia. Ele insistiu, com carinho, que dessa vez ela deveria escolher, porque sempre colocava ele em primeiro lugar, e ele queria conhecer mais os gostos dela. Vermelha de vergonha, Shikimori apontou para um cartaz de um filme de terror que tinha visto críticas ótimas nas redes sociais. Izumi ficou chocado. Terror? Mas topou, querendo fazer o dia especial para ela. Mesmo não sendo fã de filmes de terror, Izumi viu ali uma chance de bancar o corajoso caso Shikimori ficasse com medo. Mas, quando o filme começou, a coisa desandou. Era uma versão tão tosca que parecia comprada em promoção. Em vez de ser o herói, Izumi tremia na cadeira, completamente apavorado. Shikimori, percebendo o estado dele, segurou sua mão com carinho e ele agarrou de volta, aliviado. Quando o filme acabou, Izumi ainda estava abalado, e Shikimori pediu desculpas por escolher algo tão assustador. Ele, com um sorriso meio sem graça, agradeceu. "Se você não tivesse segurado minha mão, eu teria desmaiado de medo." Ele completou, meio bobo, mas sincero. "Com você do meu lado, eu me sinto mais forte." Shikimori riu, achando graça na honestidade dele. Depois, decidiram comer algo e foram a um restaurante chique na cidade. Shikimori viu um prato que parecia incrível, mas era caro. Izumi, todo confiante, disse que tinha guardado dinheiro exatamente para aquele dia. Só que, na hora de pagar, o pior aconteceu. A carteira sumiu. O cordão que ele tinha amarrado para não perdê-la tinha arrebentado. Desolado, Izumi saiu do restaurante com o coração apertado, achando que tinha estragado tudo. Shikimori, como sempre, foi um anjo, dizendo que não tinha problema e mantendo o clima leve. Nesse momento, eles esbarraram nos pais de Izumi, que perguntaram para onde estavam indo. Ele, cabisbaixo, explicou o fiasco da carteira. Os pais, já acostumados com o azar do filho, nem se surpreenderam. Para salvar a noite, convidaram Shikimori para jantar na casa deles, e ela aceitou com um sorriso. Na casa de Izumi, o jantar foi servido, e Shikimori não parava de agradecer. Mas claro, o azar de Izumi não deu trégua. Um garfo voou pela mesa, mirando o rosto dele. Shikimori, com reflexos de ninja, pegou o garfo no ar, salvando o namorado mais uma vez. Os pais de Izumi ficaram boquiabertos e começaram a aplaudir, impressionados. Eles encheram o prato dela de comida, dizendo que ela era bem-vinda a qualquer hora, deixando Shikimori toda sem jeito. Depois do jantar, enquanto ajudava a mãe de Izumi a lavar a louça, a conversa ficou mais séria. A mãe agradeceu por Shikimori ficar ao lado do filho e começou a contar histórias de como Izumi vivia se machucando quando pequeno, quase como se competisse para ver quem apanhava mais da vida. Brincando, ela disse que esperava que Shikimori não perdesse a paciência com ele, e avisou que namorar Izumi significava dividir um pouco do azar dele. Shikimori, com um olhar gentil, respondeu que sim, Izumi atraía acidentes, mas isso nunca foi um defeito para ela. Ele é gentil, sempre pensa nos outros antes de si mesmo quando tudo dá errado. Ele é forte, não fraco, e eu vou protegê-lo tanto quanto ele me protege. As palavras dela deixaram a mãe de Izumi sem palavras, com os olhos marejados. Mais tarde, Izumi, que tinha cochilado no sofá, acordou e deu de cara com Shikimori numa disputa acirrada de boxe no videogame contra o pai dele. Os dois estavam tão empolgados que pareciam profissionais, e a partida terminou empatada. O pai de Izumi deu um tapinha no ombro dela, elogiando sua habilidade, e Izumi sentiu o coração quentinho vendo os dois se dando tão bem. Ao acompanhar Shikimori até a casa dela, ele pediu desculpas pelo dia não ter saído como planejado. Ela sorriu, dizendo para ele não se preocupar, e perguntou que tipo de filme ele gostava, sugerindo que marcassem outro cinema em breve. Dias depois, o calor do verão chegou com tudo, e a galera começou a planejar as férias. Shikimori apareceu do nada e entregou uma garrafa de água gelada para Izumi, dizendo com um sorriso: "Se hidrata, tá? Não quero você passando mal nesse calor." O gesto deixou Izumi derretendo, com o coração batendo mais rápido.
Kamiya, sempre prestativa, ofereceu um guarda-chuva para protegê-lo do sol, e Nekozaki zoou Shikimori, dizendo que ela parecia com ciúmes. Shikimori nem piscou, mantendo a pose. Nekozaki sugeriu que todos fossem pra praia nas férias, e Shikimori, Nekozaki e Inuzuka vibraram com a ideia. Já Izumi e Kamiya preferiam o inverno e queriam ficar em casa. Izumi entendia o entusiasmo de Shikimori, mas se sentia meio de lado. Toda vez que ia à praia, acabava torrado pelo sol e passava o dia escondido debaixo do guarda-chuva. Foi aí que Inuzuka, sendo o melhor amigo de sempre, sugeriu trocarem a praia por um rolê no rio, pensando no bem-estar de Izumi e no risco de ele virar um camarão queimado. Izumi insistiu que não queria ser tratado diferente, mas a galera reforçou que o plano era escolher um lugar onde todos pudessem curtir. Perguntaram pra Kamiya o que ela achava, e ela, com seu jeitão meio preguiçoso, disse que preferia ficar em casa, ligar o ar-condicionado e relaxar. Mas também avisou, meio preocupada, que o rio podia ser perigoso para Izumi, com aquele azar danado dele. Shikimori, confiante como sempre, deu um sorrisinho e disse: "Relaxa, eu vou estar lá para salvar ele." Alguns dias depois, o calendário de provas saiu, e Nekozaki logo usou isso como desculpa para arrastar o grupo pro shopping. Disse que era para uma sessão de estudos, mas quando chegaram, revelou o verdadeiro motivo: comprar roupas de banho pro rolê no rio. Inuzuka reclamou na hora, dizendo que só maluco usa sunga ou biquíni para ir ao rio. Nekozaki ficou brava, mas ele retrucou que deveriam estar estudando, não fazendo compras. Enquanto isso, Shikimori puxou Izumi de lado e perguntou bem baixinho se ele ia nadar. A pergunta travou Izumi na hora. Ele teve flashbacks de desastres épicos em rios, com direito a escorregões e quedas. "Acho que vou passar", respondeu rápido. Shikimori lançou um olhar dramático, com um sorrisinho provocador e disse: "Que pena, tava louca pra te ver mostrando o shape." Izumi ficou vermelho, sem saber onde enfiar a cara. Então ela soltou que, se ele não ia nadar, também não precisava de biquíni. Nekozaki e Kamiya, que ouviram tudo, reviraram os olhos e saíram, deixando o casal com Inuzuka. Com o grupo dividido, Shikimori começou a pensar no que fazer, até que flagrou Izumi encarando um pôster de uma modelo com um biquíni minúsculo. O ciúme bateu forte, e ela, disfarçando, se afastou rapidinho, deixando Izumi confuso. Em vez de ir embora, Shikimori foi direto para a seção de roupas de banho e pegou o mesmíssimo biquíni do pôster, segurando-o com as mãos trêmulas. Nisso, Nekozaki e Kamiya apareceram. Nekozaki arregalou os olhos e começou a zoar. "Tá querendo virar capa de revista, é?" Shikimori, vermelha como um pimentão, tentou se explicar, dizendo que só pegou porque viu Izumi olhando o pôster. As duas amigas riram, dizendo que isso só provava o quanto Shikimori era competitiva. Ela ficou confusa, e Nekozaki decidiu contar uma história. Quando conheceu Shikimori, achou ela linda e elegante, quis ser amiga, mas não foi fácil. Shikimori era diferente dela, que se achava alta, meio desajeitada e desleixada. Quando começaram a namorar, Shikimori e Izumi viviam grudados, o que dificultava ainda mais. Durante um jogo de basquete entre as meninas da turma, Nekozaki quis levar na brincadeira, mas Shikimori jogou pra valer, acertando cesta atrás de cesta. Frustrada, Nekozaki roubou a bola e mandou um arremesso de 3 pontos, provando que era páreo duro. As duas competiram até o fim, e depois que Nekozaki venceu, convidou Shikimori para almoçar, e assim nasceu a amizade delas. De volta ao shopping, Shikimori ficou surpresa com a história. Antes que pudesse responder, Nekozaki a empurrou pro provador, dizendo que elas iam ajudar a escolher o biquíni perfeito. Enquanto, mediamente, Izumi e Inuzuka estavam numa cafeteria, lutando com problemas de matemática. Quando as meninas voltaram, Shikimori estava com o rosto tão vermelho que parecia que tinha feito algo proibido. Izumi, curioso, perguntou por que ela estava assim, e ela, tentando disfarçar, disse que não era nada, que não tinha comprado nada, mas o sorrisinho culpado entregava que tinha coisa ali. No dia seguinte, após as provas, Izumi caminhava para casa com Shikimori, meio cabisbaixo. O azar tinha batido forte de novo. Todas as canetas dele quebraram durante a prova. Shikimori tentou animá-lo, mas o dia só piorou quando um cachorro aleatório latiu para ele como se fosse um bandido. Naquela noite, deitado na cama com a cabeça enfiada no travesseiro, Izumi se perguntava o que tinha feito em outra vida para merecer tanto sofrimento. Até que o celular tocou. Era Shikimori. Ela sabia que ele estava na fossa, e disse que só queria ouvir a voz dele. Na mesma hora, Izumi se sentiu mais leve. Ele foi até a janela e pediu para ela olhar a estrela do norte brilhando no céu. Quando ela perguntou se ele gostava de observar estrelas, ele disse que sim, mas confessou que, quando criança, toda vez que saía com o pai para ver as estrelas, chovia por causa do seu azar sem fim. Shikimori prometeu que um dia o levaria para um lugar com o céu cheio de estrelas. Izumi, surpreendendo-a, disse que queria levá-la a um lugar que ela escolhesse. Quando ela perguntou por quê, ele respondeu com o coração na mão: "Você sempre faz tudo por mim."
Agora quero fazer algo só por você. Shikimori ficou quieta por um segundo, então disse que não tinha um lugar específico em mente. Izumi entendeu errado, achando que ela não queria ir a lugar nenhum com ele, mas ela logo esclareceu. Quero ir onde você quiser, porque te ver feliz é o que me deixa mais feliz. As palavras de Shikimori fizeram Izumi desabar em lágrimas, emocionado. Com a voz suave, ela disse que estava na hora de dormir. Izumi, ainda fungando, confessou que ouvir a voz dela o fazia se sentir muito melhor e que queria tanto vê-la naquele momento. Shikimori, sentindo o rosto pegar fogo, desligou o telefone correndo, antes que explodisse de vergonha. Jogando-se na cama, com o coração acelerado e borboletas no estômago, ela chutava as cobertas, sorrindo sozinha. Sussurrou para si mesma que também queria vê-lo, sentindo o peito quentinho. Uma semana depois, com as provas finalizadas, Izumi e a turma partiram para o tão esperado rolê no rio. Ao chegarem, todos ficaram chocados. O azar de Izumi não tinha estragado nada dessa vez. A animação tomou conta, e todos queriam pular na água. Mas Inuzuka e Nekozaki decidiram começar com um churrasco, enquanto os outros olhavam como se fossem bichos selvagens. Na hora de preparar a comida, Inuzuka, cheio de confiança, pegou uma cebola e começou a cortar como se fosse um chefe de TV, mas era um desastre total. As meninas logo mandaram ele sentar e ficar quieto. Aí, Izumi pegou a faca e todo mundo prendeu a respiração, achando que ele ia se cortar ou provocar uma catástrofe. Para surpresa geral, ele cortou a cebola com a precisão de um mestre da culinária. Eu sempre ajudo meus pais na cozinha, explicou, meio sem graça. Shikimori ficou derretida, já imaginando o namorado como o futuro marido que sabe cozinhar. Inuzuka brincou que essas habilidades podiam deixar Izumi popular, mas Shikimori lançou um cala a boca tão afiado que ele engoliu as palavras. Enquanto todos preparavam os espetinhos e acendiam o carvão, Shikimori discretamente fazia algo à parte. Quando a comida ficou pronta, ela entregou a Izumi um prato especial que preparou só para ele. Izumi, todo feliz, deu uma mordida e caiu de joelhos, engasgando, como se tivesse visto a luz no fim do túnel. Shikimori experimentou e também desabou com a cara no chão. Todo mundo percebeu na hora. Ela era um desastre na cozinha. Mesmo assim, Izumi, com o coração gigante, deu outra mordida, dizendo que ia comer porque era dela. Shikimori, com o espírito competitivo pegando fogo, jurou que aprenderia a cozinhar direitinho só pra ele. Depois da comida, a galera quis algo doce, e Izumi, como um verdadeiro chefe, tirou da manga uns simores caseiros. Todos ficaram impressionados com a criatividade, e ele cochichou no ouvido de Shikimori que queria colocar aquele simori cremoso na boca dela. Ela rapidinha devorou o doce, e com um olhar provocador, disse que adoraria comer os esmores doces e cremosos dele todo dia. Izumi quase teve um treco com a resposta. Antes de irem pro rio, Shikimori pediu baixinho que ele fizesse mais esmores no futuro, mas só pros dois, sem dividir com ninguém. Na beira do rio, a turma se jogou na água, se divertindo e espirrando. Shikimori, um pouco nervosa, pensava em mostrar seu biquíni novo para Izumi. Enquanto isso, os outros zoavam e chamavam o casal para entrar na brincadeira. De repente, Izumi viu uma menininha sendo levada pela correnteza, gritando pela mãe. Sem pensar, ele mergulhou para salvá-la. A garota, em pânico, deu um tapa na cara dele, mas Izumi a acalmou e usou o boia dela para nadar até a margem, mantendo-a acima da água. Só que bem na hora, o azar bateu. Izumi sentiu cãibras e começou a ser arrastado pela corrente. Nekozaki, vendo a cena, incentivou Shikimori a mostrar o biquíni e pular na água, mas Inuzuka notou que Izumi sumiu. O grupo entrou em desespero, procurando por ele. A menininha, já segura, chorava chamando por Izumi, e Nekozaki ficou sem saber o que fazer. Shikimori, sem hesitar, tirou a blusa e mergulhou. Na água funda, Izumi começava a perder os sentidos, achando que dessa vez não escaparia. Mas Shikimori, como sempre, tinha outros planos. Ela o puxou para cima e o trouxe de volta em segurança. Já na margem, ela o repreendeu por não ter chamado por ela, mas quando ele pediu desculpas, o olhar dela suavizou e a raiva evaporou. A turma correu para ajudar, aliviada, e atrás deles veio a menininha com a mãe, agradecendo Izumi por salvar a filha. Ele tentou acalmar as duas, e a garotinha deu um beijo no rosto dele, deixando Shikimori com um ciúme disfarçado. Passado o susto, a diversão continuou, com todos se jogando na água, procurando peixes e rindo alto. Izumi notou o biquíni fofo de Shikimori e, sentindo o coração acelerar, só conseguiu dizer que ela estava linda, segurando qualquer impulso maior. Mais tarde, foram a um mercado ali perto comprar roupas secas. Na sorveteria, Izumi e Shikimori pegaram seus sorvetes primeiro. Ela ofereceu um pedaço do dela, e quando ele aceitou, os dois sentiram uma faísca, imaginando algo mais picante. Shikimori tentou retribuir, mas antes que pudesse, Inuzuka apareceu do nada e deu uma mordida gigante no sorvete de Izumi, deixando os dois de queixo caído. Shikimori, para se vingar,
Enfiou a colher no sorvete de Inuzuka e engoliu um pedaço enorme, quase congelando o cérebro. A zoeira virou uma guerra de sorvetes, enquanto Izumi ficou sem nada, só assistindo. Horas depois, na estação, eles pegaram um trem vazio. Sentados lado a lado, Izumi e Shikimori trocaram olhares, felizes por estarem juntos, mesmo depois de um dia cheio de altos e baixos. No trem, a animação do grupo sobre o dia no Rio enchia o ar, mas aos poucos o cansaço bateu, e todos caíram no sono, menos Kamiya, que ficou acordada, perdida nos próprios pensamentos. Shikimori, lutando para não dormir, acabou encostando a cabeça no ombro de Izumi, que sentiu o coração dar um pulo. Para se distrair, ele começou a lembrar do dia incrível com os amigos, um momento que guardaria para sempre. Apesar do azar que sempre o perseguia, Izumi se sentia sortudo por ter amigos tão legais e uma namorada com uma armadura de protagonista como Shikimori. Horas depois, ele também pegou no sono, e Shikimori, ao acordar, gentilmente puxou a cabeça dele para o seu ombro, retribuindo o carinho para que ele descansasse. Dias após o rolê no Rio, o azar de Izumi cobrou seu preço. Ele pegou uma insolação braba e ficou de cama. Shikimori ligou para animá-lo, e enquanto conversavam, Izumi viu na TV uma notícia sobre um festival de fogos de artifício que estava chegando. Empolgado, ele disse que queria ir com ela, e Shikimori, sem nem pestanejar, topou na hora. No dia do festival, os pais de Izumi o ajudaram a colocar o yukata. Moko, a mãe, ficou com um ciúme leve, dizendo que os fogos lembravam a juventude dela. Quando Izumi contou que Shikimori nunca tinha visto fogos, Akisada, o pai, com uma voz grave e séria, revelou um lugar secreto para assistir ao espetáculo, longe da multidão, perfeito para um momento a sós. Izumi, curioso, perguntou como ele sabia disso, e Moko riu, contando que Akisada a levou lá quando estavam tentando fazer o Izumi. Enquanto isso, na casa de Shikimori, ela penava para colocar o kimono pela primeira vez. Seu irmão, Fuji, ouviu a bagunça e foi ajudar. Ele a deixou linda, mas antes de sair, zoou chamando-a de feia, o que fez Shikimori bufar de raiva. Izumi chegou primeiro ao festival, prevenido com várias carteiras depois do fiasco do último encontro. Pouco depois, Shikimori apareceu, deslumbrante no kimono. Os dois se olharam admirando um ao outro e entraram no festival de mãos dadas. Exploraram as barraquinhas, curtindo cada momento. Izumi comprou um algodão doce, mas estranhou quando Shikimori não pegou um. Ela explicou que nunca foi fã de doces, o que fez Izumi lembrar de todas as vezes que a levou para tomar sorvete ou comer sobremesas. Mas ela, com um sorrisinho, disse que por causa dele e do jeitão dele de curtir doces, ela começou a gostar também e deu uma mordida no algodão doce dele. Depois, foram para um jogo de tiro ao alvo com prêmios. Izumi mirou num bichinho de pelúcia que parecia um cachorro. O dono da barraca zoou, dizendo para ele se mostrar pro namorada, mas o azar de Izumi falou mais alto e ele errou todos os tiros, ficando com cara de bobo. Shikimori pediu para tentar, e o cara da barraca, subestimando-a por ser menina, riu. Ela ignorou, mirou com calma e acertou todos os alvos como se fosse uma atiradora de elite. O dono da barraca ficou de queixo caído, entregou o prêmio e Shikimori, com um sorriso, deu o bichinho para Izumi, dizendo para ele guardar para lembrar dela. O gesto deixou Izumi e o cara da barraca sem palavras. No festival, Inuzuka, Nekozaki e Kamiya também estavam curtindo. Quando encontraram Izumi e Shikimori, as meninas cercaram Shikimori, elogiando o kimono dela. Vendo a turma toda, Inuzuka sugeriu um jogo de pegar peixes, mas transformou tudo numa competição. Na barraca, Inuzuka enfrentou Izumi. O amigo pegou um peixe rapidinho, mas Izumi, claro, deixou a rede cair na água por puro azar. Shikimori, não querendo ver o namorado perder a pose, entrou no jogo, mas Inuzuka a venceu fácil, já que ela não tinha paciência nem reflexos para esse tipo de coisa. Nekozaki e Kamiya avisaram que os fogos estavam para começar, e Kamiya mandou Shikimori parar de perder tempo e ir curtir com Izumi. O casal seguiu para o local do espetáculo, e Izumi planejava levar Shikimori para o tal lugar secreto que o pai indicou. Mas, no meio do caminho, a sandália de Shikimori quebrou. Ele consertou a tira, mas os pés dela estavam machucados, dificultando a caminhada. Ela perguntou quais eram os planos dele, e Izumi, meio hesitante, revelou o lugar secreto, perfeito para casais. Shikimori ficou empolgada e quis ir na hora, mas Izumi se recusou a deixá-la andar com dor. Desanimada, ela sugeriu voltarem no ano seguinte, mas Izumi teve uma ideia melhor. Ele se abaixou e pediu para ela subir nas costas. Shikimori, com medo de ser pesada demais, hesitou, mas ele insistiu, dizendo que queria carregá-la. Com cuidado, ela subiu, e apesar do esforço inicial, Izumi conseguiu. Os fogos começaram, e eles admiraram as cores explodindo no céu, mas Izumi seguiu firme para o lugar secreto. Chegaram a uma escadaria longa, e Shikimori, preocupada, disse que ele não precisava se forçar. Mas Izumi, determinado,
continuou subindo, dizendo que fazia isso para ver o sorriso dela de verdade. Finalmente chegaram ao topo. Um lugar tranquilo com uma vista incrível. Izumi a colocou num banco, e juntos assistiram aos fogos iluminando o céu. Shikimori pediu desculpas por fazê-lo carregá-la, com medo de que ele a achasse menos fofa. Mas Izumi, com todo o charme desajeitado, disse que mesmo no pior dia dela, ela ainda era mais linda que qualquer garota no mundo. As cores dos fogos ainda brilhavam nos olhos de Izumi quando ele, com o coração na mão, confessou que tinha medo de Shikimori o ver como um fracassado. Ele revelou que, no ano anterior, não a convidou para o festival por causa desse receio. Sem que ele soubesse, Shikimori admitiu, com um tom suave, que ficou esperando um convite dele na época, mas que isso não importava mais. Agora eu tô aqui com você, curtindo os fogos, e isso é tudo o que eu queria. Obrigada por hoje, disse ela, com um sorriso que fez o coração de Izumi disparar. Quando o espetáculo terminou, ele tentou carregá-la de novo, mas claro, escorregou. Antes que os dois caíssem, a Kizada apareceu do nada e os segurou, com Moko logo atrás. Surpresos, eles perguntaram o que os pais estavam fazendo ali. Moko, com um sorrisinho, revelou que estavam acompanhando os pombinhos de longe o tempo todo. A Kisada, com sua força de pai, carregou os dois nos ombros e ofereceu uma carona para casa. Izumi e Shikimori agradeceram por ele ter mostrado aquele lugar tão especial, e a noite terminou com os 4 rindo no caminho de volta. Depois das férias de verão, o novo período escolar começou, e a turma se jogou nos preparativos para o festival cultural. Izumi foi escalado para o time das fantasias, trabalhando com Kamiya e outras meninas para costurar roupas. Enquanto isso, Shikimori estava no grupo da decoração, rindo e se divertindo com os outros. Izumi, vendo a animação dela, sentiu uma pontada de ciúmes. Ao mesmo tempo, uma das meninas pediu ajuda a Izumi, e Shikimori, do outro lado do pátio, lançou um olhar tão fulminante que parecia que ela queria furar a garota com os olhos. Inuzuka, que passava por ali, notou a cena e pensou: essa mina tá possuída. Dias depois, o festival cultural começou com tudo. Na manhã do primeiro dia, Izumi passou pelo portão da escola e recebeu um cartão com o número 44. Ele logo pensou que era um número azarado, mas engoliu a reclamação. Ficou mais surpreso ao ver que a escola estava repetindo o jogo dos números de casal do ano passado. Na sala deles, a turma montou um café temático de animais, com todos usando fantasias. Izumi vestiu um traje de leão e tentou se animar, mas os amigos logo zoaram, dizendo que ele parecia mais desajeitado que o normal. Foi quando Shikimori apareceu, meio tímida, num uniforme de coelhinha. Izumi, sem perder tempo, disse que ela estava uma delícia, o que fez o rosto dela corar, mas levantou o astral na hora. Ela retribuiu, dizendo que ele estava muito maneiro, e os dois caíram na gargalhada. Conforme o festival ficava mais movimentado, cada um foi cuidar de suas tarefas. Izumi assumiu o papel de garçom, mas, claro, seu azar não tirou folga. Enquanto levava comida para uma mesa, alguém deixou um guardanapo cair no caminho e Izumi escorregou. Antes que se espatifasse, Shikimori surgiu como uma heroína e o segurou, arrancando aplausos da galera. Mais uma vez, ela era a salvadora dele. No segundo dia, Izumi foi escalado para o plantão na biblioteca. No caminho, torcia para que seu parceiro fosse alguém da mesma série, já que passar 3 horas com um estranho seria constrangedor. Ao chegar, deu de cara com Kamiya e suspirou aliviado, dizendo que era bom ser alguém que ele conhecia. Enquanto organizavam os livros nas prateleiras, Izumi começou a puxar papo, relembrando como se conheceram. No ano passado, os dois também ficaram juntos no plantão da biblioteca. Ele sabia quem ela era, não só por causa do comitê, mas porque Kamiya era a estrela do time de vôlei e estudava na sala ao lado. Na época, Izumi ficava nervoso só de falar com ela, mas Kamiya, com seu jeito tranquilo, facilitou tudo. Eles continuaram conversando, e Izumi perguntou o que a turma dela estava fazendo no festival. Ela disse que também tinham montado um café, igual à classe dele. Ele brincou que a turma dela devia estar sofrendo sem a presença dela, e Kamiya confirmou, rindo, que teve gente chorando quando ela saiu no dia anterior. Izumi lembrou como ela era popular com os alunos mais novos durante o torneio esportivo. Kamiya suspirou, dizendo que o caos da popularidade fazia ela valorizar a paz da biblioteca. Meses antes, na primeira vez que Izumi entrou na biblioteca para um plantão, ele estava um caco de nervos e acabou batendo a cabeça numa mesa. Kamiya, calmamente, mandou ele relaxar, dizendo que eram da mesma série. Ele confessou que era só ansiedade por ser sua primeira vez no plantão, e ela, pacientemente, mostrou como funcionava, e assim começaram a virar amigos. De volta ao presente, Kamiya disse que achava Izumi diferente agora. Quando ele perguntou o que ela quis dizer, ela jogou, com um sorrisinho, que talvez fosse por causa da namorada. Izumi ficou chocado, perguntando como ela sabia. Kamiya, tranquilona, disse que Nekozaki tinha contado. De repente, ela ficou mais falante que o normal, deixando Izumi desconfiado. Do nada, ela perguntou como ele e Shikimori começaram a namorar. Ele quis saber por que a curiosidade, e ela disse que era só interesse,
já que não falava muito de relacionamentos e queria saber da história deles. Quando Izumi hesitou, Kamiya se aproximou, encostando-o numa estante e soltou direta: "Eu tô interessada na Shikimori." Izumi ficou sem chão, se perguntando por um segundo se ela queria dizer algo no estilo amor de tesoura. Enquanto isso, em outro canto da escola, a lista dos números de casal foi afixada no mural, causando um alvoroço entre os alunos. "Galera, Kamiya está doidinha pra tesourar a namorada de Izumi e ainda afirmou que quer chifrar ele na cara. Eu estou louco pra saber aonde isso vai parar. Se você também quer saber, deixe aí nos comentários que eu vou trazer a continuação dessa história que está cada vez melhor. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo."